Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Eu tenho pregado para os irmãos aqui a respeito da carta às igrejas do Apocalipse. Eu já falei sobre Éfeso e Sardes. Hoje eu vou falar sobre Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versos do 8 ao 11. Apocalipse capítulo 2, versos do 8 ao 11. É a carta à igreja de Esmirna. Diz assim o texto: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado por tua presença, Deus, em nosso meio. E eu te peço que tu fales à tua igreja. Fales a cada um de nós, Senhor, que neste lugar seja terra boa e tudo aquilo que impede dos teus filhos ouvirem a tua palavra, que seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Meus irmãos, essa carta maravilhosa à igreja de Esmirna nos traz muitos ensinamentos e eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos aqui estes ensinamentos. Primeiro, das 7 igrejas que receberam cartas, Esmirna foi uma igreja que não recebeu repreensão. Todas as outras igrejas, elas recebiam repreensão assim, deixaste o teu primeiro amor, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei contigo. Mas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, das 7, foram igrejas que não receberam repreensão diretamente do Senhor, apesar que elas precisavam sim passar por um renovo e por uma mudança. Primeiro, quem era Esmirna, irmãos? Esmirna era uma cidade muito rica, era uma cidade que competia com a cidade de Éfeso, ali entre grandes cidades. Era uma cidade portuária, era uma cidade que foi construída e reconstruída muitas vezes. Na cidade de Esmirna, ela tinha grandes templos de vários deuses. E lá também tinha um estádio, onde tinham competições esportivas que aconteciam lá. A cidade de Esmirna, das 7 igrejas que receberam carta, Esmirna é a única que existe até hoje. Existe, ela não está com o nome de Esmirna, mas Esmi, e é uma cidade que ela ainda existe. Essa cidade, ela foi construída primeiramente mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Depois ela foi tomada 400 anos depois e devastada, depois reconstruída 200 anos depois, foi reconstruída e virou uma cidade poderosa, não uma cidade em que as pessoas tinham muita riqueza. Então era uma cidade que ela sabia começar, recomeçar, construir e reconstruir, porque ela passou por isso muitas vezes. A cidade de Esmirna era uma cidade também que era conhecida por ser fiel a Roma. Esmirna era uma cidade
em que lá as pessoas diziam assim, ó, César é o Senhor. Era uma cidade muito submissa, completamente ali a Roma e a César. Além disso, essa igreja que não recebeu uma repreensão direta dentro dessa cidade, apesar dos seus problemas, a igreja estava presente em Esmina. Lá em Esmina tinha a igreja do Senhor estava lá, e também em Esmirna tinha uma sinagoga dos judeus, que era o lugar onde os judeus se reuniam para viver, para praticar a sua religião. E aí, irmãos, o texto que nós lemos no versículo 8 diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, daquele que esteve morto, mas agora vive. É interessante a maneira em que Deus se apresenta a Esmirna, como o primeiro e o último, como o que esteve morto, mas vive. Como essa cidade ela tinha passado por construções e reconstruções, ela entendia o que era uma cidade morta e uma cidade viva. Ela entendia o que era uma cidade que estava linda e de repente devastada. Então Jesus se apresenta como alguém que conhece eles e como alguém que experimentou muito mais do que a destruição de uma cidade. Alguém que estava morto e que agora estava vivo. Então se apresentando como alguém que, sem dúvida nenhuma, conhecia muito bem aquela cidade. E aí no versículo 9, Deus vai dizer assim: olha, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Olha que interessante. As duas afirmações. Eu conheço, a primeira, eu conheço a tua aflição e a tua pobreza. A igreja de Esmirna, ela estava sofrendo aflições, porque ela estava sendo perseguida. Imagine o que é morar numa cidade que é fiel a Roma, que os moradores falam, César é o Senhor, e de repente eles se convertem ao cristianismo, e convertidos ao cristianismo, eles não chamam mais César de Senhor, eles só têm Cristo como o Senhor das suas vidas, eles não têm mais os deuses que tinham os templos que ali existiam, eles ignoram os templos, eles ignoram César, eles ignoram o comando de Roma, e eles passam então a servir somente ao Senhor. E isto gerou sérios problemas para eles. Por isso ele disse: eu conheço a aflição de vocês. Eu conheço a dor de vocês para ser crente. Eu conheço a dificuldade que é para vocês serem cristãos. Eu conheço a dificuldade que é, a aflição que é vocês seguirem a Deus. Mas eu não só conheço a aflição, aí ele diz: eu conheço a sua pobreza. Eu sei da pobreza de vocês. Só que, ao mesmo tempo que ele diz, eu conheço a tua aflição, eu conheço a tua pobreza, ele diz aí no versículo 9, mas você é rico. Como pode? Você é rico, mas eu conheço a tua pobreza. Quando eu leio esse texto, eu lembro da parábola do rico louco. Lembra da parábola do rico louco? Na parábola do rico louco, Jesus conta a parábola quando algumas pessoas se aproximam a ele falando sobre riquezas, e um até fala, manda o meu irmão dividir os bens comigo, e aí ele começa a conversar sobre isso, aí ele propõe uma parábola. E na parábola ele propõe uma parábola de um homem muito rico, mas ele não somente era rico, o texto diz que os seus campos produziam muito. Então eu digo para os irmãos que o homem não só era rico, como era abençoado. Sabe por quê? Porque ser rico é uma coisa, e uma coisa que talvez dependia das suas estratégias, dependia de coisas que ele fazia, mas ele disse que ele era rico e o seu campo produzia. E para o campo produzir, não depende somente dele, porque pode vir a praga, pode vir a chuva, pode vir a seca, pode vir muitas coisas, pode vir um ladrão, pode vir como ele falou do trigo e do joio que crescia no meio,
podem vir outros problemas e fazer com que aquele homem que é trabalhador, que plantou, que fez um monte de coisa, mas poderia não produzir. Mas o homem da parábola, ele diz, ele era rico e produzia muito. Então o Senhor abençoava, o Senhor era com ele. E o texto diz que este homem disse assim, o que eu vou fazer? Minha terra vai produzir muito e na produção que vai ter eu não tenho nem onde guardar. Já sei. Vou derrubar os meus celeiros, farei um novo celeiro e aí eu vou encher esses novos celeiros da minha produção. E depois eu vou dizer, olha a alma, está aqui, pode se fartar de tudo isso, pode desfrutar de tudo isso. E aí a parábola é do louco rico, porque ele diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado vai servir para quê? É isso que ele diz. E aí interessante, irmãos, um homem rico, o homem abençoado, porque a sua terra produzia, então a bênção estava sobre ele, mas chegou uma conta que ele não podia pagar. E a conta que chegou foi a conta da alma dele. Ele tinha dinheiro para muitas coisas. Talvez ele tivesse dinheiro para todas as coisas. Ele tinha reserva para muitos anos. Mas ele era tão rico que chega uma única conta, a conta da alma dele, e ele não tinha como pagar. Ele falou, louco, esta noite pediram a tua alma, e aí, tem como pagar por tua alma? Ele, eita, por essa eu não tenho. Mesmo diante de tudo isso, porque aquele homem tinha riquezas aqui, mas diante de Deus, ele era pobre. A igreja de Esmirna, ele vai dizer, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E ele estava falando não só porque a cidade era rica, não só porque ele estava numa região rica. Eu já vi pessoas dizendo assim que não era que eles viviam numa cidade rica, mas a igreja era pobre. Não é isso. Ele está dizendo aqui, ele diz muito claro, eu conheço a tua pobreza, mas você, não é a sua cidade, você é rico. E tem gente, irmãos, que muito rico, que só o que ele tem é o dinheiro. Como o louco rico. O que ele tinha era o dinheiro, e mais nada. Chegou uma conta, ele não podia pagar. Aquela igreja era uma igreja que passava por tribulação, uma igreja que passava por lutas, e era uma igreja que, apesar de rica, era pobre. Diz o texto ainda, no versículo 9, sei da blasfêmia dos que se opõem a você. A igreja era perseguida, a igreja era rica, porém pobre, e a igreja sofria perseguição. Mas e o pior? A pior perseguição. Porque quando nós sofremos perseguição do inimigo, nós estamos preparados para brigar com o inimigo. Mas a perseguição não era nem do inimigo. O texto diz no versículo 9, eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Olha só, a perseguição sofrida, tinha a perseguição de Roma? Tinha, mas eles sofriam uma perseguição que era dos próprios judeus, dos próprios que se dizem religiosos, dos próprios que deveriam ser bênção, mas eles não eram. Eles sofriam perseguição e ele diz que aquela igreja, aquela sinagoga, ela era controlada por Satanás. E, irmãos, eu vejo na visão do Apocalipse que vivemos um tempo e virá um tempo também que vai ser difícil nós sabermos em que igreja ir, onde ir. Porque todas elas têm o nome igreja, todas elas têm o nome evangélica, mas elas são completamente diferentes. Elas não dizem a mesma coisa, elas não pregam a mesma coisa, elas não têm a mesma maneira de seguir a Bíblia.
eles têm outras expectativas e tem um mundanismo dentro deles. Por isso ele diz, havia igreja lá, havia sinagoga, mas era uma sinagoga controlada por Satanás, e não pela presença de Deus. E aí, irmãos, se eu estou diante daquele que foi morto, mas agora está vivo, daquele que é o primeiro e o último, se eu estou diante daquele que tem todo o poder, e ele diz assim, ó, eu conheço a tua aflição, eu sei que essa igreja aí é uma sinagoga de Satanás, eu sei que eles estão te perseguindo, eu sei que apesar de rico, você é pobre, a pessoa já fica empolgada, fala, pronto, agora que Deus está sabendo, tudo vai mudar. Agora que Deus está sabendo, minha vida vai ser transformada. Agora que Deus está sabendo, antes eu acho que eu estava assim, porque Deus não sabia. Mas agora que Ele está sabendo de tudo isso, tudo vai mudar na minha vida, vai ser tudo uma bênção, vai ser tudo transformado. E aí vem a surpresa do versículo 10. Depois dele dizer tudo isso que ele conhecia, aí ele diz, não tenha medo. Opa, não tenha medo, então ele vai fazer alguma coisa boa. Aí ele diz, não tenha medo do que está prestes a sofrer. Era como se ele estava dizendo assim, você é perseguido, a igreja aí é controlada por Satanás, você, mesmo sendo rico, é pobre, Roma está oprimindo vocês, eu conheço tudo isso, mas não tenha medo. Não tenha medo por quê? Ele diz, não tenha medo, porque você ainda está prestes a sofrer ainda mais. Não tenha medo, porque vai vir ainda coisas piores. Ele diz, não tenha medo pelo que você está prestes a sofrer. Talvez o que a igreja esperava aqui era dizer assim, ó, não tenha medo porque eu venci o mundo. Não tenha medo porque eu sou contigo. Não tenha medo porque eu não te deixarei. Não tenha medo porque ainda que se passar pelas águas não te submergerão. Se pelo fogo nem a chama arderá em ti. Ele falou, não tenha medo, porque vocês ainda vão sofrer mais. E aí, ele continua dizendo, como vai ser o sofrimento? Continua no versículo 10. O diabo lançará algum de vocês na prisão, a fim de prová-los. Ele falou, vocês estão sendo perseguidos, está tendo luta, está tendo dificuldade, estão passando por aflição, a igreja aí é controlada por Satanás, está tudo passando por isso daí, mas não tenha medo, porque ainda vai vir mais sofrimento. E ele diz, e o diabo vai lançar alguns em prisão. Ele continua, não era só isso. Ele vai lançar a fim de prová-los. Depois ele diz, e terão aflições por 10 dias. Rapaz, o negócio já estava difícil. Aí quando Deus fala, não temas, ele diz, o diabo vai lançar alguns em prisão e vai ter uma tribulação de 10 dias. Aí ele diz, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte. O que ele está dizendo? Você está passando por luta, está passando por dificuldade, a igreja aí é controlada por Satanás, está tudo difícil, você é rico, mas você é pobre, teu dinheiro não paga as contas que você precisa, o diabo vai lançar alguns em prisão, vocês vão ter uma aflição de 10 dias, e o que for fiel mesmo diante da morte, ou seja, alguns vão morrer. Era isso que ele estava dizendo. Então aí no versículo 10, ele vai dizer, ó, se você permanecer mesmo diante da morte, e esse mesmo diante não é na iminência de morrer, não. É sendo fiel, mesmo você sendo morto. Mesmo diante da morte que você viverá ou passará a viver. Ele falando, olha, se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então a palavra de alívio de Deus para aquela igreja foi, a igreja que vocês estão controlada por Satanás, que passa por perseguição, que não está fácil seguir a Deus, que você é rico, mas é pobre, o diabo lançará alguns em prisões para prová-los. Vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, e só vai vencer mesmo quem for fiel mesmo diante da morte. Não é até o dia de morrer, não é até ficar velhinho, é mesmo
na morte, ali na morte acontecendo e você sendo fiel, eu vou te dar a coroa da vida. Aí ele diz no 11, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano de quê? Da segunda morte. O da primeira? O da primeira foi. Aqui ele faz uma promessa para o da segunda. Portanto, e o que seria a primeira e a segunda morte? A primeira morte seria a nossa morte física. Um dia todos nós morreremos. Se o Senhor não nos arrebatar antes da nossa morte, todos nós morreremos. Ao homem está a morte. Hebreus vai dizer, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Então, nós um dia vamos morrer. A primeira morte é essa, a morte física. E a segunda morte seria a morte eterna, onde o nosso espírito que volta para Deus, que deu esse espírito para nós, ele estaria morto, que seria a eternidade inteira, longe da presença de Deus. Então eu tenho uma morte física, que seria a primeira morte, e a segunda morte, que ele está falando aqui, uma morte espiritual para a eternidade, da morte eterna, onde espiritualmente, eternamente eu estaria longe de Deus. E ele diz aqui, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o vitorioso não sofrerá a segunda morte. Em outras palavras, ele disse aqui, da primeira, não tem como escapar. E aí, irmãos, se a ideia era receber uma palavra de alívio, ele não trouxe essa palavra de alívio. E por isso, então, o que a igreja de Esmirna nos ensina? O que essa palavra nos ensina? A igreja de Esmirna era uma igreja rica, porém pobre diante de Deus. Porque a igreja de Esmirna era uma igreja que estava vivendo só o materialismo. A igreja de Esmirna era uma igreja que estava vivendo somente o aqui e o agora. A igreja de Esmirna era uma igreja que queria se livrar da tribulação, que queria se livrar da aflição. Era uma igreja que não estava pensando no céu, não estava pensando na vida eterna. Por isso eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus, nós precisamos pensar nas coisas que são do alto, nós precisamos pensar no céu e na vida eterna. A igreja está muito carnal e vendo coisas somente da terra. Rica para o mundo, com dinheiro para o mundo, com estratégias para o mundo. Hoje, durante a ceia, antes da ceia, eu preguei e eu falei para os irmãos, o que não podia faltar num culto pode faltar esse púlpito, num culto pode faltar o violão, pode faltar a bateria, pode faltar o pastor, mas em um culto não pode faltar a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela não pode faltar, ela precisa estar viva, e é o que ele estava dizendo, esta igreja, ela podia estar numa cidade estratégica, ela podia ter dinheiro, ela podia ter pessoas que tinham dinheiro, mas ela era pobre diante de Deus. Esta igreja, ela estava olhando só as aflições aqui, como um ladrão ao lado da cruz, tinham dois ao lado de Jesus, um falou, se tu és Deus, salva-te a ti mesmo e nos salva, e nós desceremos aqui, vamos reinar e vai ficar tudo bem. E o outro disse, ei, você não fale isso, não diga desta forma, porque nós estamos aqui pelo que merecemos, ele não merece, ele está aqui, ele é puro, ele é santo, nós pelo que fizemos. Por isso, Senhor, eu queria te dizer, lembra-te de mim quando chegares do teu reino. E Jesus vira para ele e fala, não só me lembrarei, como hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O primeiro ladrão queria reinar nesse mundo, queria viver nesse mundo. O segundo ladrão, ele olhou para além deste mundo, ele olhou para a eternidade. Igreja, nós precisamos olhar para a eternidade. Precisamos olhar para a eternidade, precisamos olhar para as coisas que estão no alto, precisamos olhar para o que o Senhor tem, que é muito maior e muito melhor.
do que nós podemos imaginar. Nós queremos, às vezes, aqui a fórmula de como viver para sempre. Queremos aqui a fórmula, Senhor, acaba com a minha aflição. Senhor, acaba com o meu sofrimento. Prisão não, Senhor. Nada de perseguição de 10 dias. Nada disso. Eu quero reinar e isso não. E as pessoas usam textos fora do seu contexto para dizer, não, Deus me colocou por cabeça e não por cauda, Deus diz aquilo. Não, meus irmãos. A igreja precisa estar com o pensamento nas coisas que são do alto. Precisa pensar no céu. E olha, é interessante, tem uma carta chamada O Martírio de Policarpo. Policarpo, ele foi pastor da igreja de Esmirna, quase 60 anos depois de quando essa carta foi escrita. Quase 60 anos após essa carta ser escrita, havia uma perseguição muito grande. Domiciano era o imperador e ele tinha condenado já o apóstolo João a ser preso na ilha de Patmos, onde ele ficou lá exilado, levado para lá, e ele começou uma perseguição muito grande. E ele perseguiu a igreja de Esmirna também, perseguiu tudo que estava sendo feito. E na carta do martírio de Policarpo, que foi pastor dessa igreja, ele foi pastor durante muitos anos. Provavelmente Policarpo foi discípulo do apóstolo João e aprendeu coisas com o apóstolo João. E eu destaquei aqui algumas frases que falam dessa carta e eu gostaria de trazer aos irmãos. Ele foi preso e na sua prisão mandaram que ele dissesse que César era o Senhor. E ele disse, eu não posso dizer isto. Não posso. E aí começaram a ameaçá-lo sobre o que ele ia fazer. E um trecho da carta diz exatamente assim, Policarpo falando, há 86 anos eu sirvo ao Senhor, e Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o Rei que me salvou? Ele já era um senhor de 86 anos, e ele falou, Ele nunca me fez mal, Ele nunca me fez nada, então eu não tenho como blasfemar contra Ele. E aí o procônsul que estava ali açoitando ele falou, eu tenho feras que estão presas ali, e eu soltarei contra ti, se tu não mudares de ideia. Você vai ser morto, e todo mundo vai ver você sendo morto pelas feras, rasgado pelas feras. Policarpo, na carta, diz assim, pode chamá-las. Não é possível que abandonemos o bem para abraçar o mal. É bom passar desta vida para receber o que é melhor. Podem chamar as feras. Não tem problema. Não tem problema, chamem as feras. E aí na carta o procônsul disse, tu não temes as feras? Então eu farei que você seja consumido pelo fogo. E ele foi condenado a ser queimado em praça pública. E ele diz assim, tu me ameaças com um fogo que pode arder pouco tempo e logo se apaga. Ignoras, porém, o fogo do juízo vindouro e da punição eterna reservadas aos ímpios. Mas por que demoras? Faz o que tu desejas. E o bispo, o pastor da igreja de Esmirna, 65 anos depois, mais ou menos, depois que essa carta foi escrita, ele foi fiel diante da morte. E ele foi queimado na frente de todas as pessoas que estavam ali, aos 86 anos. Mas ele não negou, não abriu mão do Senhor que ele servia. Que sempre, nas suas palavras, ele sempre me fez bem. E hoje eu não posso, hoje eu não tenho como. Por isso, meus irmãos, a carta à igreja de Esmirna me ensina a olhar menos para o mundo
e olhar mais para Deus, olhar mais para as coisas do céu, olhar mais para as coisas que são do Senhor, olhar mais para as coisas que estão fora deste mundo. Nós olhamos, irmãos, para coisas desse mundo, e as coisas desse mundo, a traça, a ferrugem, elas destroem as coisas desse mundo. Nós perdemos as coisas desse mundo, e aí tem pessoas que ao perder as coisas desse mundo, ficam depressivas, ficam sem poder comer, sem poder falar, se entristecem, perdem a razão da vida e falam em morrer, porque perderam alguma coisa deste mundo. Irmãos, nós precisamos olhar para o céu, e nós precisamos olhar para ver a glória do Senhor. Eu encerro aos irmãos hoje dizendo, o Estevão, o primeiro mártir dos apóstolos, quando ele foi preso e depois de preso ele pregou para aquelas pessoas. A Bíblia diz que ele começa a ser apedrejado, e quando ele começa a ser apedrejado, ele olha para o céu e ele diz: eu vejo um alto e sublime trono, e o Senhor está assentado nele com os seus anjos. Ele não olhou para as pedras, ele não olhou para quem estava apedrejando, ele não olhou como escapar daquela situação, ele olhou para o céu. Por isso, olhe para o céu, olhe para o Senhor, olhe para aquele que pode fazer você pobre e ser rico e ser pobre. Olhe para aquele que pode pegar os montes e aplanar. Olhe para aqueles que pode aterrar os vales. Olhe para aquele que pode falar para um monte sair de um lugar e ir para o outro. Olhe para aquele que fala sobre coisas eternas. E olhar para ele nem sempre tem o resultado imediatista deste mundo, mas a certeza de vida eterna. O que ele fala à igreja de Esmirna: a igreja, seja menos carnal e passe a olhar mais para as coisas espirituais, as coisas que são eternas, as coisas que estão diante de Deus, as coisas que estão diante do Senhor. E eu te convido hoje a colocar a tua vida e a olhar para as coisas eternas. Talvez você faz até bons planejamentos para as coisas dessa terra. Talvez você até pense em coisas interessantes aqui, mas aqui nós viveremos 100, 120, não sei quantos anos aqui nós viveremos. Existe uma eternidade que está nos esperando. E esta eternidade, nós precisamos vivê-la ao lado de Deus, viver com o Senhor, estar com Ele para sempre. E Ele convidou esta igreja a olhar para o céu. E eu te convido também a olhar para o céu, a deixar este mundo que tanto nos atrai, que tanto nos seduz por tantas coisas. Nós cantamos hoje aqui, tempo para isso, tempo para louvar a Deus. Tem pessoas que não têm tempo nem para louvar a Deus. Tem pessoas que num dia de 24 horas, numa semana de 7 dias, num mês de 30 dias, num ano de 365 dias, ele não tem tempo para buscar ao Senhor. Porque ele está tão envolvido com as coisas deste mundo, tão envolvido com as coisas que aqui estão, que ele não percebe que existe uma eternidade nos esperando. Que nós venhamos nos voltar para o Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Colocar a nossa vida diante dele? Se você puder, feche os teus olhos aí onde você está. Coloca a tua vida, o teu coração diante de Deus. Coloca esse momento que nós estamos aqui, que você tem a oportunidade de olhar para as coisas que são do alto, de parar de olhar tanto por o que está à sua volta, de olhar tanto para esse mundo e desejar tantas coisas deste mundo, mas que você venha desejar as coisas que são de Deus, as coisas que são do Senhor, desejar as coisas que estão além do que os olhos podem ver, além do que a minha matéria pode me levar. Ao rico louco, a primeira conta que chegou, ele não tinha condição de pagar. Sem Deus,
nós não conseguimos nada, mas com Ele nós temos tudo o que precisamos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento, meu Deus, a tua igreja que está aqui reunida. Eu apresento, Senhor, o teu povo que está aqui reunido e que chama pelo teu nome. Meu Deus, eu coloco a vida de cada um deles diante da tua presença e eu peço, meu Deus, que eles venham olhar para as coisas que são do alto, que eles venham olhar para as coisas que são do teu Espírito. Ah, Senhor, tira esta igreja desta vida de materialidade, de apego, Senhor, a este mundo. Tira, Senhor, das nossas vidas, tira do nosso coração o apego, Deus, a tantas coisas materiais, a tantas coisas, Senhor, que nos afastam da tua presença, que nos afastam, Senhor, da tua glória. Ah, meu Deus, nos ensina a olhar para o alto, nos ensina a olhar para a tua presença, nos ensina, Senhor, a olhar muito além da morte física, mas da morte eterna. Que nós não venhamos, Senhor, viver a nossa eternidade longe de Ti, que nós não venhamos, Senhor, viver a nossa eternidade longe da Tua graça, longe da Tua presença. Ah, meu Deus, tira todo o mundanismo de nós, tira tudo aquilo que nos prende, Senhor, que quer nos tirar de Ti, que a Tua igreja tenha tempo para Te buscar, que a Tua igreja tenha tempo para Te louvar, que a Tua igreja tenha tempo para Te servir. Ah, Senhor, que a Tua igreja, ela venha glorificar e exaltar o Teu nome todos os dias, que a Tua igreja, Senhor, assim como foi, Deus, falado à igreja de Esmirna, meu Pai, que ela venha ser fiel até a morte, que ela venha ser fiel em tudo que colocar para fazer, que ela venha viver, Senhor, em novidade de vida. Por isso, meu Pai, nos leva à Tua presença, nos leva, Senhor, a viver uma vida contigo, nos leva, Senhor, a querer cada dia mais e mais de Ti, Deus. Nos leva à Tua presença, Senhor. Nos leva, Senhor, nos esvazia deste mundo, nos esvazia de nós mesmos e nos enche cada dia mais e mais de Ti. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, guarda isso no teu coração e que você venha desejar as coisas que são do alto. Amém. Sente-se aí, passar para a Meire, que vai proceder aqui com o encerramento do culto.